Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas, né, com os candidatos a vice-governadores. Hoje a gente recebe mais uma candidata a vice, que é a atual vice-governadora. A Luciana Santos tá aqui com a gente, que é a vice do Danilo Cabral. A gente vai colocar o relógio na tela, mas antes de dispará-lo, a gente gostaria de dar bom dia, né? Seja bem-vinda à Rádio Cidade e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a oportunidade de conversar com os eleitores do Agreste. Eu que agradeço essa iniciativa da Rádio Cidade, de você, Renata, de estar aqui junto com o Mário, que já tive outras oportunidades de conversar, de trocar ideia. Estou sempre aqui à disposição, né, para esse bom debate que eu acho que é mais do que necessário em momentos como esse. Muito bem, Mário Flávio já chegou aqui também, relógio na tela, 40 minutos. Você, ouvinte, pode participar também, 998780997. Luciana Santos é a vice-governadora, né? Muita gente que acompanha a política sabe, mas a gente sabe também que tem gente que não sabe. E a gente vai aproveitar essa pergunta, como a gente fez com os outros que passaram por aqui, para a Luciana se apresentar, porque às vezes as pessoas ainda não têm conhecimento, né, da vida pública da Luciana Santos. Quem é a Luciana Santos e por que ela quer continuar no governo de Pernambuco? Eu sou engenheira eletricista, né, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Também, além de ser vice-governadora de Paulo, eu acumulo a função de ser presidente nacional do meu partido, do PCdoB. E tive uma história de vida pública toda dentro do meu partido, dentro do PCdoB, e passei por vários episódios, né, da vida pernambucana e brasileira. Eu fui dirigente de movimento estudantil, fui vice-presidente regional da UNE, participei com muita honra do comício das Diretas Já, na Praça Dantas Barreto. Depois eu fui presidente do IPEM, do Instituto de Pesos e Medidas, no governo Arraes. Depois fui deputada estadual, passei por 2 governos, um na situação com a Arraes, outro na oposição com Jarbas Vasconcelos. Em seguida eu fui prefeita da cidade de Olinda por 8 anos, né? Fui eleita e reeleita no primeiro turno. Depois eu assumi o mandato, fui eleita deputada federal, reeleita deputada federal, até que hoje exerço esse mandato com o governador Paulo Câmara. E a razão de me colocar na luta política, né, na luta pública, o que me move é acreditar que esse país tem jeito, que Pernambuco tem jeito, que nós precisamos um sistema político, econômico, social justo. E por isso que eu milito no PCdoB há muito tempo, que eu acredito no socialismo como futuro do país e me envolvo nessa batalha política sempre lutando por frentes amplas, né, por alianças, como uma maneira, uma estratégia necessária para prevalecer uma agenda e uma pauta e uma ação que seja voltada para a maioria da população. Então, o PCdoB, o partido ao qual eu sou filiada desde a juventude, é um partido que é aliado da Frente Popular de Pernambuco desde antes de eu existir, que é do tempo de Pelópidas da Silveira, passando por Arraes, Eduardo e hoje com Paulo e futuramente agora com Danilo. E não tem sido diferente a postura do PCdoB em relação à Aliança Nacional com o Partido dos Trabalhadores, do qual o PCdoB é aliado desde 89, desde a primeira eleição de Lula. Então, eu estou sempre do mesmo lado, né, procurando ser coerente com as nossas convicções, com a minha convicção de que é preciso colocar nem um Estado mínimo, nem um Estado máximo, mas um Estado forte para prover a melhoria das condições de vida do povo pernambucano e brasileiro. Luciana, o teu nome teve uma indicação vinda do próprio ex-presidente Lula. Foi um pedido do ex-presidente Lula, né, para manter você na chapa. Tinha muitas especulações, vai ser fulano, vai ser Beltrano, vai trazer gente de outro partido, mas aí a articulação, o próprio ex-presidente Lula pediu a relação de amizade que vocês têm, né, você
acho que foi ministra, né? Não, líder do governo, Dilma. No governo de Dilma me convidou para ser ministra, Isso. mas eu não cheguei a ser, porque o PCdoB já tinha um ministério. Já tinha um ministério, que era dos esportes, na época. E aí, mas você foi líder do governo, sempre defendeu muito, né? Sempre teve, como você disse, do mesmo lado. O PCdoB sempre teve com o PT desde 89, né? Daquela eleição lá. A pergunta que eu faço é o seguinte, né? Qual vai ser o diferencial do governo Danilo para um possível governo Paulo Câmara, que você faz parte hoje, né? O que é que vocês pensam de fazer diferente, né, caso vocês cheguem lá? Porque o Paulo Câmara talvez tenha pego o pior período da história recente brasileira, né? Assim que ele assumiu, antes mesmo dele assumir, nós tivemos, infelizmente, a morte do próprio Eduardo Campos, que era um líder político relevante para o contexto não só do PSB, mas da Frente Popular. Logo em seguida, Paulo atravessou só crise econômica. Ele já assumiu num país que já estava declinando na situação do crescimento econômico. Depois veio o governo Temer, né? Muita instabilidade política, crise econômica e pode ver que no conjunto, né, do restante do país, a situação dos estados é de calamidade. Muitos estados sequer conseguiam pagar a folha de pagamento. Mesmo os estados do sul, mais prósperos, mais ricos, talvez sejam os mais quebrados, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foi feita uma recuperação muito recente, de um mínimo de estabilidade. Então, o que Paulo teve, né, foi um contexto de muitas dificuldades e mesmo assim ele conseguiu garantir a manutenção dos indicadores e até ampliação de alguns indicadores que sempre foram relevantes desde os tempos de Eduardo Campos, que foi Pernambuco ter um crescimento no tempo de Eduardo com Lula. O Pernambuco chegou a ter crescimentos de patamares chineses, chegou a crescer 8%. Porque foi um tempo de investimentos, de prosperidade. Veio o estaleiro, veio a refinaria, veio a Fiat. E isso, nós chegamos no Brasil ao pleno emprego e isso se reverteu de maneira significativa em Pernambuco. Mesmo no período de Paulo, nós nunca tivemos um patamar de crescimento menor do que o Brasil. Sempre foi o dobro. Agora, nesse momento, por exemplo, nós continuamos a crescer mais do que o Brasil, o crescimento do PIB, né? Também o crescimento nacional é muito insignificante, mesmo assim nós chegamos a ter um crescimento quase o dobro também do crescimento brasileiro. Continuamos a ter, porque isso foi conquistado lá atrás, a ter os melhores indicadores da educação do país, que para nós é um patrimônio político muito importante de perspectiva do futuro, não é? Continuamos a ampliação da rede pública de saúde. Eduardo cumpriu aquele compromisso dos 3 hospitais da região metropolitana, o Pelópio da Silveira, né, o Miguel Arraes, e o mestre, Vitalina daqui de Caruaru, e o outro da região metropolitana. E tivemos ampliação até 9 hospitais no governo já de Paulo. Assim como também as escolas em tempo integral. Hoje nós temos 100% de qualquer aluno que queira estudar a escola em tempo integral, ele tem vaga hoje, né? Fizemos o melhor enfrentamento à Covid nesse período, do segundo melhor enfrentamento, que é a segunda taxa de mortalidade pela Covid no Brasil. O que é que será Paulo no futuro? O que é que será Danilo no futuro? Danilo será aquele momento alto em que nós tivemos Lula e Eduardo aqui. Será a repetição desse contexto, um contexto que nós temos um governador aliado ao presidente Lula que vai garantir um conjunto de intervenções políticas que serão postas a partir da afinidade programática, política. Vocês já estão contando com a vitória do ex-presidente Lula. E caso ele não chegue, né, e o presidente Bolsonaro seja reeleito, como é que vai ser esse diálogo? Porque a arenga já é muito visível, né, que estão em campos opostos, Paulo Câmara e o presidente Bolsonaro. Inclusive é um dos que ele mais critica. E se for Bolsonaro?
Olha, nós sempre procuramos garantir a institucionalidade, independente de quem esteja no governo. Esse é o conceito que nós temos. Eu já fui prefeita de Olinda com um governador que não era alinhado meu, que na época era Jarbas, e nem por isso eu deixei de dialogar, deixei de buscar as questões que importavam aos olindenses, né? E eu acho que esse conceito é que deve prevalecer, não importa a força política, importa o interesse do pernambucano, da pernambucana e do brasileiro e da brasileira. Infelizmente, não é essa atitude que de lá para cá, né? Eu sou testemunha, eu participei de mais de uma rodada, eu diretamente representando o governador Paulo Câmara, em rodadas com o presidente Bolsonaro, e ele demonstrou sua aversão ao Nordeste logo no primeiro ano, em março de 2019. Ele disse que se referiu aos governadores de maneira pejorativa, né? Aqueles paraibanos, né? Paraíbas. Aqueles paraíbas, de maneira pejorativa. E o pior deles é Flávio Dino, porque era do PCdoB na época, ele se referiu assim. E daí para aí, de lá para cá, ele teve essa atitude, né? De confronto com os governadores, em particular do Nordeste. Então, ele tratou o Pernambuco de maneira persecutória, né? Ele perseguiu de fato, não foi só uma atitude de, não, ele não é meu aliado, não, ele perseguiu, não é? Mesmo o esforço que a gente fez aqui do ajuste fiscal, que é uma coisa extraordinária, que demonstra competência, capacidade, você, sem diminuir os investimentos naquilo que é básico do Estado, você conseguiu fazer um ajuste fiscal em plena crise econômica e colocar Pernambuco no patamar do CAPAG-B, que significa você ter feito o dever de casa, ter gasto certo e ter conseguido criar um crédito de 5 bilhões, que é o que nós fomos buscar. Para isso, são coisas que a Secretaria do Tesouro Nacional é que dá o aval, mas para isso acontecer, só nós sabemos o que foi a construção política nos bastidores para ele cumprir uma institucionalidade, né? Então, é uma saga que a gente luta para poder garantir o mínimo. Foi assim, Luciana, na Covid. E por que a população não está entendendo, então, essa mensagem? As pesquisas mostram, né, que Bolsonaro ainda é melhor avaliado que Paulo Câmara. O que é que está faltando, então, para a população entender essa maneira de gerir aí do Paulo Câmara, que você falou aí? Elencou várias conquistas, né? E mas aí, parece que não consegue chegar. Justamente, né? A gente percebe que a própria candidatura de vocês ainda não decola. Mesmo vocês tendo a maioria dos partidos, o maior tempo de televisão, a maior quantidade de deputados federais, estaduais, perfeito, e provavelmente a maioria vai ser eleita na Frente Popular, né? A gente olhando os nomes, mais de 120 prefeitos, enfim. Eu acho que nós sempre conseguimos, isso é uma história mais recente nossa aqui. Você pode ver que Paulo, na sua reeleição, e eu participei da reeleição de Paulo, ele tinha essa mesma situação, ele não estava bem avaliado, não é? Apesar de toda a situação de ter uma estrutura partidária, de uma base política ampla, tinha dificuldades também na avaliação do governo. No entanto, ele foi eleito no primeiro turno. Eu penso que nós temos um grande defeito, não é, na nossa governança, é que nós temos muitas dificuldades de capitalizar os feitos, né? De chegar para a população a leitura de satisfação. É claro que isso também tem a ver com o ambiente que a gente vive em nível nacional. As pessoas estão deprimidas, é desemprego, é fome, é um retrocesso muito grande. E isso todo mundo paga a conta. Eu me lembro, na greve dos caminhoneiros, que não tem nada a ver com os governadores, que foi uma greve, ainda era o governo Dilma, né? Foi uma greve que tinha muito mais a ver com o diálogo do governo federal com os caminhoneiros, mas eu me lembro que no nosso governo foi lá para baixo a avaliação
de algo que não era bem a responsabilidade nossa do Estado. Pelo contrário, aqui Paulo teve que fazer uma negociação junto à SUAP para poder liberar o gás de cozinha no porto de Suape, junto aos caminhoneiros. Foi uma operação de guerra para poder garantir diminuição dos impactos do significado da paralisia dos caminhoneiros. Então, eu penso que muitas das situações da baixa avaliação da gente é uma maior capacidade de capitalizar e mesmo de um maior diálogo com muitos setores, né? Nós tivemos até a Covid, tudo isso atrapalhou muito essa relação da participação popular, né? Porque as pessoas têm que ter esse sentimento de pertencimento, eles precisam participar dos processos para poder Deixa eu entender, visualizar. Vamos supor que Dona Maria, lá numa periferia do Recife, ou até mesmo aqui no interior do estado, de repente ela tem um benefício, ou ela usufrui de algo que foi uma ação do governo do estado, mas se chegar para perguntar para ela não vai saber dizer. Porque a gente tem dificuldades de capitalizar, né? Porque você veja, nós hoje aumentamos. A pessoa que quiser estudar a escola em tempo integral, nós somos a melhor escola do país, uma das melhores, é sempre de terceiro a primeiro, de quarto a primeiro, não saímos dessa posição desde os tempos da revolução que foi feita na educação, e tem muito DNA do nosso Danilo Cabral nisso, porque ele foi o secretário da Educação do Eduardo, e a gente ampliou isso. Escola técnica, a gente passou de 6 para 60 escolas técnicas. Eu fui na escola para a inauguração lá da Chico Sainz, em Olinda. É uma escola espetacular, qualquer escola nossa técnica é uma escola espetacular. E o filho do trabalhador e da trabalhadora, ele está lá vendo o seu filho criar possibilidades e perspectivas, né? Com toda a situação que há no Brasil de retrocesso de desemprego, né, e da pobreza, a gente aqui procurou fazer o 13º que Bolsonaro disse que ia fazer e nunca fez. Nós fizemos o 13º, estamos fazendo, né? Do Bolsa Família. Do Bolsa Família, do STC do Bolsa Família. Você não acha que essa história da candidatura de Marília Reis colando a imagem com o Lula está confundindo? A população não entendeu ainda. Eu falo isso porque o ex-presidente Lula é disparado liderando as pesquisas aqui em Pernambuco, e parece que Marília conseguiu capitanear essa história de ser a candidata de Lula, mesmo Lula declarando que o candidato dele é Danilo, indo pro guia, para mesmo de canto aí. Mesmo o Lula não deixando ela se candidatar várias vezes ao cargo que ela realmente queria. Que, na verdade, na eleição de 20, que foi da Prefeitura do Recife, quem decidiu por Marília ser candidata foi a direção nacional do PT. Né? Porque o estadual tinha decidido que ela não seria, o municipal tinha decidido. Quem decidiu foi a direção nacional. Né? Mas, infelizmente, apesar disso, no mesmo ano, na eleição da mesa, Marília não seguiu a orientação do PT nacional, porque muitas vezes ela diz que aqui são os problemas do PT local, mas não. O PT nacional, que decidiu pela candidatura dela em 20, quando foi na eleição da mesa do mesmo ano, ela foi candidata avulsa para derrotar um candidato oficial do PT para ser mesa aliada a Arthur Lira, do Centrão. Então são projetos pessoais. Aquilo para mim é uma demonstração seguinte. Traição ali? Mas eu não tenho dúvida, chegou a ter uma comissão de ética no Partido dos Trabalhadores por causa daquela posição, porque ela teve uma posição de ser uma candidata avulsa para derrotar um candidato oficial do PT nacional, não é? Aliada a Arthur Lira, do Centrão. Tanto é que ela é membro da mesa do Centrão hoje. E a chapa dela é uma chapa do Centrão. Sebastião Oliveira, André de Paula, né? Então é uma opção, é um certo caminho, não é? Que você vai ali se posicionando de modo a, em qualquer circunstância, você tá numa posição que você pode. Agora, para que as pessoas compreendam que não é eleição da mesa, que há um movimento de distanciamento do próprio Lula, as pessoas demoram um pouco, não é? Tanto que se você... A campanha é muito rápida, vai dar tempo de explicar tudo isso, explicar. Né? E outra coisa... Porque o que é que ela fez? Saiu do PT e foi para o Solidariedade, um partido que
que teve uma muito posição. centro, né? E votou todas as questões com o bolsonarismo, né? Então, essa posição... Agora, infelizmente, Renata, a questão é que ela saiu do PT um dia desse, né? Então, ela, quer queira, quer não, tem mais identidade com Lula por um processo mais recente. Mas quem for olhar com mais cuidado vai perceber que é um movimento... Olhar os atos, né? Digamos assim. Há um movimento mais chegado ao centrão do que da defesa de um campo, de um projeto. Até porque quando Lula toma essa decisão, é por conta do papel relevante do PSB. Você vê, você tem um Freixo como candidato no Rio. Você tem Flávio Dino no Maranhão. Você tem o Alckmin que saiu... O Alckmin faz exatamente o movimento ao contrário. O Alckmin sai do PSDB e vem para o PSB para ser vice de Lula. Então, você não entender que para o contexto que a gente está vivendo, de vencer uma candidatura de extrema-direita, neofascista, você tem que ter frente ampla. E Pernambuco está cumprindo o papel, e é por isso que Lula tem tanta determinação. A primeira coisa que Lula disse aqui, lá no comício de Garanhuns, ele disse: eu só vim aqui para dizer uma coisa, meu candidato é Danilo. Porque ele quer tirar consequência de uma necessidade histórica. Nós estamos vivendo um momento histórico que é preciso derrotar a extrema-direita. E você não pode entender que isso é descolado dos projetos estaduais. Então, eu acho que esse é um desafio, a gente buscar essa identidade. O problema é o tempo, como vocês mesmos estão pontuando. Nós temos que procurar buscar mais essa identidade, compreendendo esse contexto geral, porque a grande contradição que a gente vive aqui é essa, é que há 2 anos atrás, por azar do destino, acabou que nós fomos para o segundo turno, uma chapa entre PT e PSB, e Marília era a candidata. Então, isso criou essa identidade de 2 anos para cá, e saiu agora do PT. Então, não é fácil para as pessoas entenderem que há ali uma movimentação diferente. O que a gente comenta muito aqui é que antes a gente via campanhas com os políticos muito fortes, dizendo: olha, votem aliados, é assim, é esse nome. E hoje os próprios políticos, a gente vê muito questão de vereadores também, com os perfurados no carro, é um candidato para presidente, aí o candidato a governador é oposição ao presidente, o senador é o estadual o federal outro. E a gente percebe uma salada de frutas, e a gente percebe isso muito nos eleitores. Assim, as pessoas não estão muito mais preocupadas com ideologia, quem está alinhado, é mais com quem acredita, com quem olha no olho, com quem sente simpatia. A gente sabe que isso é bacana, porque é só o olho no olho para poder gerar a credibilidade, mas também tem esses perigos que você acabou de falar agora, né? Tem, fulano está dizendo que vota em tal, mas vamos olhar o que é que vem sendo feito, né? E os eleitores precisam observar isso também. Essa é a pior situação, porque isso é um retrocesso, né? Quando você localiza o voto, é claro que esse é um comportamento, não é novidade no Brasil. As pessoas não votam nos projetos e nos partidos políticos, as pessoas votam nas pessoas, né? E você tem que ver como é que você faz um esforço para sempre dirigir a política por projeto, porque senão você corre o risco de cometer erros políticos, né? Se você não colocar o papel dos indivíduos dentro do contexto e do projeto político. Isso é a maneira mais avançada de abordar a política, né? E o voto. E esse é o esforço que os partidos consequentes fazem. É sempre procurar pautar projeto político, demarcar campo, falar do lado. Nós temos que ter lado na política. E qual é o lado? O lado do povo trabalhador, da produção da riqueza, da qualidade de vida, de aumentar os serviços, de um Estado forte para favorecer. Então, esse exercício é o mais democrático, é o que politiza, é o que leva a uma posição mais avançada nas eleições. Mas, infelizmente, enquanto isso não acontecer, Renata, acontece isso que você está dizendo e que Mário falou, né? A verdadeira salada que não ajuda ao avanço democrático, porque você acaba confundindo todo o eleitor e você não tem uma linha estruturante, né? Um pilar
que possa deixar mais claro por onde se deve pautar a política. Porque na hora que você vota no indivíduo, mas o indivíduo tanto faz, se ele está num partido, se ele está no outro, se ele está de um lado, se ele está do outro, é muito ruim para a democracia. Fica difícil de cobrar depois. E para os objetivos de Muito transformar para melhor a vida do povo. Muito bem, relógio parado, tá? Temos aí pertinho de 17 minutos de entrevista. Vamos para o intervalo, a gente segue aqui conversando com a vice-candidata ao governo de Pernambuco, a Luciana Santos, pela chapa do Danilo Cabral. Daqui a pouco a gente volta. Amanhã, Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Felipe Carreiras é o campeão de trabalho. Ele é o cara que criou as ciclofaixas e academias gratuitas em praças e parques. Esse mesmo cara criou o novo Santos Dumont e foi além. Tornou-se o deputado mais econômico da bancada pernambucana, o número 1 em defesa das mulheres em recursos destinados a Pernambuco. Esse cara é o deputado federal campeão de trabalho, Felipe Carreiras, 4004. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819 9105 4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. Deputados estaduais do PDT votam Danilo e Tereza. 40! Sou Agapto Martins, candidato a deputado estadual 12543. Por uma educação inclusiva. Peça sua confiança para ser a sua voz e representá-los em Pernambuco. Danilo 40, Tereza 130. 40! Para elevar a voz da mulher na política, vote Sandra Matos, 12233, deputada estadual, com Danilo e Tereza. Deputados estaduais do PDT votam Danilo e Tereza. 40! É possível reduzir os custos do seu negócio e a despesa da sua casa com a energia solar. Na EcoSol em energia sustentável, você tem a melhor assistência, orientação sobre o sistema, assessoria para relacionamento com a CELP, total acompanhamento antes e após a instalação. Confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 7886. Vai! E lá na urna, ninguém esquece. Marília é 77, Marília é 77. E lá na urna, ninguém esquece. Marília é 77, Marília é 77. Vai Marília, já marilhou. Marília arrasa pouco time, 77, meu amor. Vai! E lá na urna, ninguém esquece. Marília é 77, Marília é 77. E lá na urna, ninguém esquece. Marília é 77, Marília é 77. Solidariedade, Avante, Agir, PSDB. Já pensou em ter serviços financeiros com as melhores taxas do mercado e fazer investimentos mais rentáveis e realizar os seus sonhos? A Unicred é uma cooperativa financeira premium, onde o cooperado, além de dono, tem toda a assessoria e tranquilidade para cuidar do seu negócio. Aqui você pode ter conta corrente, linhas de crédito, consórcios, previdência privada, seguros e muito mais. Entre em contato conosco. unicred.com.br/Nordeste. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Voltamos
voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. 10 horas e 31 minutos. Vamos seguir aqui com Manhã Cidade, que recebe hoje a candidata a vice-governadora e atual vice-governadora Luciana Santos, né, na chapa do Danilo Cabral, tá? Vamos liberar o relógio novamente. Vocês podem participar, 998780997. O Del tá aqui, Luciana, ele diz o seguinte: Lula disse que o candidato dele é Danilo. Por que ele não faz um vídeo dizendo que Marília não o representa? Será que ele não está calado a esse respeito para tirar proveito no futuro, caso Danilo não ganhe a eleição e Marília chegue lá? Não, acho que primeiro tem duas questões, não é? O Lula é uma pessoa muito de muita sensibilidade política, né? Qual é o problema principal dele? É que, mesmo ela sair do Partido dos Trabalhadores, ela foi para Solidariedade. E por um triz, o Solidariedade não ia apoiar Lula. Mas no finalzinho, depois de muita persuasão de Lula diretamente com o Paulinho da Força, que é o presidente nacional de Solidariedade, eu sei disso, que eu sou da coordenação nacional da campanha de Lula, foi que acabou o Solidariedade ficando. Então, ele objetivamente, ele não tem como fazer isso, porque o Solidariedade é da coligação nacional. Então, ao ele dizer como o que pessoal também, né? Como o pessoal também é, né? Por isso que o jornal também pede voto para Lula. Então ele tem essa dificuldade objetiva, política, de que ele não tem como dizer assim, ela não é porque, aliados, né? E se ele fizesse um vídeo, é aliado nacional. E se ele fizesse um vídeo, ela podia entrar na justiça e impedir. Porque eles são aliados nacionalmente. Porque eles são aliados nacionalmente. Tanto é que... Ninguém rejeita apoio, né? Tanto é que o PT pôde fazer isso com André de Paula. André de Paula estava usando a imagem de Lula, embora André de Paula nunca tenha votado em Lula, e mesmo É esquisito, né? André de Paula pedindo voto para Lula. Aí o PT pôde fazer isso, impediu que ele usasse o nome de Lula. Mas em relação à Solidariedade, não pode, porque o Solidariedade está nacionalmente coligado. Entendi. Bom dia, Renata, Mário e candidata. Pergunta, por favor, a Luciana se a rejeição do governador Paulo Câmara está atrapalhando o crescimento de Danilo nas intenções de voto. É o Daniel de Riacho das Almas. Eu aproveito para acrescentar um pouco essa pergunta. A gente conversou com o Danilo aqui e a gente percebeu que ele consegue, ele é o candidato de Paulo Câmara, mas ele consegue ter uma autonomia no discurso dele, ele consegue trazer algo de novo, né? Não é um Paulo Câmara novamente. Você acha que está atrapalhando, que ele precisa descolar mais essa imagem para poder os números melhorarem? Ou não? O Paulo Câmara é um grande cabo eleitoral? Não, pela avaliação do governo, é evidente que a avaliação do governo atrapalha uma candidatura, né? Isso é inegável. Embora seja injusto a avaliação, porque a avaliação tem a ver com aquilo que eu já tinha falado aqui antes, tem a ver com a capacidade que você tem. Aliás, foi o doutor Arraes que me ensinou isso quando eu fui prefeita. Ele disse: Luciana, não basta você fazer entregas, você tem que ter a capacidade de capitalizar aquela entrega. Foi uma das primeiras lições que comunicar. Quem não comunica se trumbica. Se trumbica. Já dizia Chacrinha. Exatamente. Então, é claro que isso tem um impacto. Agora, nem por isso Danilo nega os feitos, porque é um ciclo político de muitas entregas, não é? E quando você vai dizendo, é evidente que há entregas, que há avanços, que há investimentos, que há um conjunto de coisas que você não tem por que esconder, pelo contrário, tem que ter orgulho de participar do processo. Eu mesmo tenho muita honra de ter sido, de ser ainda, né? Porque nós estamos ainda no governo, de ser vice de Paulo, porque eu acompanho, né?
os investimentos, os programas, as ações e os resultados. Agora, independente disso, Danilo tem uma trajetória própria muito forte, embora nunca tenha tido visibilidade, porque normalmente na luta política você tem mais visibilidade quando você disputa a eleição majoritária. Aí é quando você fica mais visado, é quando as pessoas lhe veem mais. Então, o Danilo tem uma trajetória inconteste de uma pessoa. Ele foi secretário de João Paulo, da administração. Depois foi o secretário das cidades, secretário da educação. Não, vamos dizer assim, que é o principal DNA dele, né? É o feito dele na educação. E ele, até recentemente, ele era o líder da bancada do PSB na resistência a Bolsonaro. Não é? Ele ajudou efetivamente para que o Auxílio Brasil, em vez de 200, fosse 600, que foi a luta da oposição nesse país a Bolsonaro que conquistou isso. Ele é o cara da frente parlamentar em defesa da CHESF, da luta contra a privatização das entregas. É o cara da frente parlamentar do SUAS, da assistência social. Então, ele tem brilho próprio, ele tem uma trajetória própria. Ele, inclusive, é filiado ao PSB há 32 anos, né? Então, ele é dessa escola, né? Ele é forjado nesse tempero da Frente Popular, muito mais de Eduardo, por conta da questão geracional, né? Mas ele é dessa escola. Então, ele tem também um brilho próprio que vai contribuir muito, e um estilo próprio, né? De até ser uma pessoa mais da política. Paulo sempre foi o escolhido naquela época por Eduardo pelo perfil que ele tinha para aquele contexto. Ele foi um técnico e às vezes é a pessoa certa para aquele tempo. E hoje Danilo é a pessoa mais certa para um novo tempo, pelo perfil dele, que além de ser tecnicamente um secretário eficaz, ele é um homem da política, e isso cria outro cenário. Olha, falando nesse contexto aí, ontem a deputada Tereza Leitão, candidata ao Senado, disse que se Marília Reis ganhasse essa eleição, seria um retrocesso. Por quê? Então, por conta exatamente desse tipo de movimento. Eu acho que o principal problema hoje da candidatura de Marília é o movimento que ela tem feito numa outra direção, que não é a direção do campo democrático popular. Mas, para além disso, como tudo é comparação, não é? Se comparar a trajetória dos desafios que Danilo teve, dos desafios que Marília teve, você há de convir que ele teve um desempenho em várias tarefas e desafios que ele encarou, anos-luz muito maior, né? Então, o retrocesso que eu penso que Tereza se refere é esse retrocesso da política, né? Esse retrocesso de alguém que sai de um partido como é o PT e faz um movimento ao centro da política e numa conjunção de fatores que como aconteceu em 20, quem apoiou Marília no segundo turno em 20 foi nada mais nada menos do que o Anderson Ferreira, um bolsonarista. O candidato bolsonarista, assumidamente Pernambuco, apoiou Marília no segundo turno das eleições de 20. Então, daí você tem que fazer a leitura política do conjunto, né? Você não pode se mover por uma atitude que é o seguinte, né? Eu tenho diferenças aqui, que quando você vai ver não é bem na política, às vezes numa relação política, não teve espaço para aquilo outro, não fui o escolhido daquele determinado momento, e daí você vai numa posição que então eu concentro o foco para atirar aqui nessa força política, porque essa força aí é o caminho da perdição, como dizia Reis há tempos atrás, né? Quando você tem esse foco assim, você perde a referência da política e você sai buscando caminhos que se por um lado pode lhe projetar, por outro lhe distancia de um projeto político mais consequente. E esse é a ameaça, né? e o receio. Porque se fosse por ser preterido, Danilo foi cogitado para ser candidato a governador mais de uma vez. Ele foi cogitado para ser candidato a prefeito do Recife, lá atrás, pelo próprio Eduardo Campos, antes de Geraldo Júlio. Ele foi cogitado por Recife, ele foi cogitado quando Paulo foi, e nem por isso ele saiu do PSB. Porque o cara é de projeto político, não é porque, não fui eu aquela vez, então eu saio do outro partido. Eu vou saindo de partido até que um dia... Esse não é um bom caminho,
Luciano, César está aqui perguntando, o estado de Pernambuco é o estado que paga um dos IPVAs mais caros do Brasil. Danilo falou aqui que isso vai mudar, né? Inclusive aqui em entrevista à Rádio Cidade, reduzindo aí o valor do IPVA. Isso é mesmo possível? Ele pergunta, e por que ainda não foi feito se é possível? Exatamente porque a gente viveu, né, esse problema da crise econômica. E você, em função dos objetivos de alcançar o CAPAG-B, você, para fazer algum ajuste de renúncia fiscal, você tem que buscar uma outra receita. Isso não estava sendo possível nesse determinado momento, mas nós atingimos o CAPAG-B, temos uma situação de ajuste fiscal, vamos viver um novo contexto de novos investimentos públicos no novo cenário, e por isso é possível dizer isso. Na verdade, o que é que Danilo tem dito? Nós vamos, no mínimo, igualar a taxa de imposto para qualquer... Não tem aquela propaganda da farmácia, né? Se você encontrar um remédio mais barato. Pronto, é mais ou menos isso. A gente paga. Então, o nosso Danilo está dizendo o seguinte, ó, nós vamos... Por exemplo, o nosso principal hoje em relação ao IPVA é com a Paraíba, bem pertinho da gente. Então não tem outro jeito, nós temos que no mínimo igualar o da Paraíba. Empatar, né? No mínimo empatar. E outra promessa do candidato Danilo ontem foi de limpar o nome do pessoal que está aí no SPC, né? Como é que vai fazer isso, né? Vai ser possível? Quem vai bancar essa conta? Porque cafezinho grátis não tem, né? Não, então, por isso que eu estou dizendo, um novo tempo, por causa do novo contexto. O que é que Danilo está fazendo? Eu, inclusive, falei isso num debate interno na Frente Popular. Eu digo, olha, o Lula vai fazer o desenrola. Quando o Lula estava debatendo o desenrola do Lula. O desenrola do Lula é exatamente as dívidas das famílias brasileiras. Existe dívidas do CNPJ, que são das empresas, mas a gente está falando da dívida do CPF, da dívida física, que chega a mais de 70% das famílias brasileiras. Então, é um aspecto importante, porque por mais que você gere emprego mais na frente, faça investimento público para retomar o crescimento, daqui que a pessoa zere o passivo para dar uma estabilidade, para seguir adiante, é muito difícil, porque os juros, seja da agiota, né? Que muito povo, o do agiota a gente não tem como enfrentar, mas aquele da Serasa, do SPC e de bancos, o que é que Danilo está dizendo? A parte de Lula vai fazer, que pega Serasa e SPC, e nós vamos aqui fazer a parte com os bancos, que é a relação que o PROCON tem, que o banco tem, para poder fazer um grande pacto no sentido de diminuir os próprios lucros do banco, que em algum momento é preciso cada qual fazer sua parte, e do outro lado o Estado vê o que é possível entrar, ou seja, fazer um pacto de diminuir e até anistiar, né? Vamos dizer assim, não, os juros é muito alto, porque os juros é muito alto no Brasil, porque Bolsonaro levou o juro mais alto dos últimos tempos no Brasil, né? Então, isso é possível através dessa pactuação, entendeu, Mário? É fazer o desenrola Pernambuco, é o desenrola Lula e o desenrola Danilo aqui, para a gente poder entrar na parte dos bancos. Ele em nível federal vai entrar a parte do Serasa e do SPC. Márcio Gomes está acompanhando a gente aqui de São Paulo e pergunta: bom dia, é interessante que a candidata só atribui ao atual governo federal os problemas do país e em Pernambuco, mas não reconhece de forma alguma a herança maldita deixada pela esquerda e o passivo que enfrentamos até hoje. O Luciano falou aqui desde o início que o governador Paulo Câmara assumiu, né, da crise nacional, crise econômica, né, mas quer se pronunciar aqui sobre o Márcio, a pergunta do Márcio? Não, isso, a pergunta dele é visivelmente alguém que defende os desmandos que Bolsonaro está fazendo no país, né? Ninguém está deixando de reconhecer as nossas insuficiências. É claro que nenhum governo ele tem como ser 100%. Agora, a gente não pode tratar Pernambuco como se fosse uma ilha, como se a gente pudesse ter uma prosperidade, ter indicadores e tal, porque nós não somos uma ilha, nós somos um país continental que sofremos todas as amarguras. A taxa de juros não depende de uma política
pernambucana, né? A busca, por exemplo, do nosso crescimento, a gente cresce o dobro do Brasil, né? Então, aquilo que é da macroeconomia, nós estamos anos-luz na frente do que fez o governo federal. O que nós sofremos os impactos são os impactos de que, inclusive por conta da crise econômica, né, que impacta em todo o estado, em todo o território nacional, o que nós tínhamos era que ter mais capacidade de investimento e que a gente não teve como ter, estamos tendo agora. Porque para você atingir o ajuste fiscal, daqui que você cumpra todas as exigências burocráticas da Secretaria do Tesouro Nacional, e olha que não tem dinheiro verde e amarelo aqui para nada disso. Quando eles falam do dinheiro nacional, quando eles falam do recurso que veio para Pernambuco, são as transferências, que são transferências constitucionais. Aí tá capega que até isso o Bolsonaro não passasse para a gente. Porque aí já seria já aí a gente teria que lutar na justiça, né? E, aliás, ele também não liga para qualquer coisa da inconstitucionalidade, né? Agora mesmo na campanha eleitoral, o Bolsonaro rasgou qualquer tipo de constitucionalidade com a PEC do segundo turno, né? Porque não é a PEC de bondade, é a PEC do segundo turno. E é tão cara de pau que só funciona até dezembro. Como é o nome dessa PEC? É PEC Kamikaze, é PEC das bondades, é PEC do fim do mundo. Eu já vi vários nomes dela. E a PEC do segundo turno é melhor sim. PEC do segundo turno, né? Porque é uma PEC para ele tentar ir pro segundo turno, porque do jeito que ia, a gente ia ganhar no primeiro. Então eles se desesperaram de ganhar em nível nacional, né, com Lula. Eles se desesperaram e fizeram aí esse pacote. Fora qualquer parâmetro de lei eleitoral. Isso nunca antes no país. Fora o orçamento secreto, né? O orçamento secreto... Olha, mas o orçamento secreto teve muita gente da esquerda votando e usando dinheiro. Infelizmente. Mas então, o orçamento secreto... Isso é uma pauta boa de... Aí Bolsonaro vem e diz, olha, mas eu vetei. E a Câmara derrubou o veto. Ele vetou parte, né? Mas ele pactuou. Ele hoje, que dizia que era contra o Centrão, ele hoje é refém do Centrão, né? Muito bem. Ele faz tudo que o Centrão... Lula foi refém, Dilma foi refém. O tempo... Tem como não ser refém do Centrão? Tem, você pode... E por que Lula não foi nem Dilma? Não, não tem como ser porque eles têm maioria, mas não é nesse grau que nós temos hoje. O Centrão manda no governo. Eu nunca vi na minha história, eu já fui prefeita, eu nunca vi ministro pedir arrego ao Centrão. É a primeira vez na história desse país, porque não tem mais orçamento. 20 bilhões é o montante do Bolsa Família. Acabou, tempo esgotado. Roda a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Bom, gente, recebemos a Luciana Santos, que é candidata a vice-governadora pela chapa a série, né? do Danilo Cabral, encerrando a nossa série de entrevistas. E como a gente fez com os outros candidatos, pode aproveitar bem rapidinho para passar as redes sociais. Se não lembrar, eu já decorei aqui que a assessoria passou. Eu só agradeço o convite, acho que foi um bom debate, é assim que a gente avança na democracia. Se ausentar de debate não ajuda a democracia, pode levar a impressão de falta de ter o que mostrar, né? E de capacidade de afirmar as suas convicções. E as redes sociais. As redes sociais é Luciana Santos no Facebook, no Twitter, e Luciana Santos _65 no Instagram. Acertei, Renata? Vamos pro intervalo, daqui a pouco Eri Santos vai falar aí da derrota do esporte. O esporte não pode cruzar a fronteira aqui perto. E 11 horas eu volto, vou entrevistar o Dr. Sidney, que é candidato a deputado federal. Renata termina o Santa Cruz, pronto. Sim, quem tá mandando um abraço pra senhora, antes que eu esqueça aqui, foi Tânia, lá de Catene, tá acompanhando a entrevista dos Estados Unidos. Tia Tânia. Isso, tia Tânia. E Paulo também, tá mandando um abraço. Outro abraço. Vamos pro intervalo.